Abram vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. O último livro da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem diz amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por essa rica e por essa graça, Senhor, imerecida, aleluia, da tua parte, Jesus. Te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, Jesus. Eu te peço neste momento que o teu Espírito Santo nos conduza em tudo quanto nós devemos falar aqui nessa noite, Jesus. Aleluia, revela cada palavra, Jesus, aos nossos corações, nos ensina, nos instrui, e que possamos sair daqui nessa noite, Jesus, cheio da tua graça, cheio da tua presença e do conhecimento da tua palavra, Senhor. Ó Deus, por misericórdia, que o teu Espírito venha se utilizar de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Essa igreja em Laodiceia, nós temos uma lida hoje, e o que nos chamou a atenção, igreja, é que essa igreja, ela era uma igreja que ela foi reprovada por Deus em todos os requisitos. Se a gente observar a forma em que Jesus ele falava em relação às 7 igrejas da Ásia, vamos também observar que Jesus ele elogia, ele fala das boas obras, ele fala da dedicação de algumas igrejas, relatada aqui em Apocalipse. Ele fala sobre a submissão às Sagradas Escrituras, porém, ele reprova algumas atitudes dessas igrejas. E essas igrejas, elas foram escritas porque elas não só servem para a igreja daquela época, mas se observarmos e se a gente puder compreender
e observar, vamos chegar à conclusão de que as escrituras a respeito dessas igrejas, ela se torna bastante atual em nossas vidas. Porque se você observar no texto em que fala sobre a igreja em Efésio, você vai ver que os líderes daquela época, eles faziam de tudo para que a palavra de Deus prevalecesse. Se chegasse alguém dentro da igreja com uma falsa doutrina, na mesma hora eles reprovavam. Mas a gente observa que Jesus observa, aleluia, as boas obras, e também ele revela o que está em oculto e escondido. Ele faz um elogio àquela igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês velam pela minha palavra, mas eu tenho contra ti uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram aquele amor que vocês tinham pela minha obra. E no decorrer do capítulo 2 até o capítulo 3, o final do capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver que Jesus ele fala com o apóstolo João a respeito dessas igrejas, para que ele escrevesse a carta e enviasse ao anjo daquelas igrejas, ao líder daquela igreja. E nessa igreja em Filadélfia, vamos observar que ela era uma igreja localizada numa província romana, porque nessa ocasião Roma prevalecia sobre várias nações. Uma igreja que ela pertencia à Ásia, ao continente asiático, e ela ficava ao oeste do que hoje chamamos de Turquia. Ela ficava bem próxima da Turquia. E ela ocupava uma posição geográfica estratégica que favorecia sua prosperidade. Tinha como vizinhas as cidades de Colossos, da qual recebia água fria de boa qualidade, e Hierápolis, da qual recebia águas quentes e medicinais. No período apostólico, era extremamente próspera, destacando-se como um centro financeiro. Ou seja, Laodiceia ela tinha a igreja, a localidade, ela tinha uma boa localização, era uma cidade próspera, era uma cidade que fabricava tecidos, era uma cidade que fabricava colírios, e esses colírios serviam para tratamento dos olhos, aleluia, de tal maneira que esses colírios eram vendidos para várias nações naquela época. Vamos observar também que a cidade de Laodiceia era uma cidade tão rica que aproximadamente 61 anos depois de Cristo, aconteceu um terremoto não só em Laodiceia, mas em Colossos e Hierápolis. Observem que ela tinha tanta riqueza que ela não precisou do Império Romano para mandar algum tipo de ajuda. Para você ter noção das riquezas que essa cidade tinha. E Jesus ele fala com a igreja em Laodiceia, usando a própria cidade como exemplo, para que ele pudesse se expressar para aquela igreja. Você vai observar que ele diz o seguinte aqui no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja que Jesus estava usando aquela situação financeira que
e também aquela situação geográfica em que a cidade de Laodiceia se encontrava, para falar com a igreja que estava habitando em Laodiceia. Ele usa a questão, a palavra morno, quente e frio, se referindo à cidade de Colossos, porque era uma cidade que recebia água fria, e a cidade de Hierápolis era uma cidade que tinha água quente. E essas águas, elas também chegavam a percorrer pela cidade de Laodiceia. E Jesus, ele continuava falando com aquela igreja, usando essas situações como exemplo, para dizer que aquela igreja estava morna. É como se o frio batesse no quente e desse aquele choque térmico. Se a gente observar, eu creio que todos aqui já esquentou água, né? E colocou numa água que estava bastante fria. Você vê que aquela água ficou morna. Porque quando uma água entra em contato com a outra, existe uma palavra chamada choque térmico. E aquela água fica morna. Jesus também se referia à questão financeira daquela cidade de Laodiceia. Jesus diz que aquela igreja era uma igreja que se dizia rica, uma igreja que se dizia autossuficiente, uma igreja que pensava que não dependia de ninguém por causa de suas riquezas, se confiando em todos os bens que existiam naquela cidade de Laodiceia. Mas Jesus reprova aquela igreja, dizendo o seguinte, como ele relata aqui no versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Jesus, ele continuava dizendo para aquela igreja: eu queria que vocês ou fosse quente ou fosse frio, mas vocês são mornos. O que significa isso relacionado à igreja? Era aquela igreja que tudo para ela era normal. A palavra de Deus tinha que se adequar à sua maneira de viver, e não a nossa vida, a maneira que a palavra ensina. Veja que era uma igreja que estava completamente soberba. Uma igreja que havia perdido o fervor espiritual. Uma igreja que havia perdido, aleluia, a essência da palavra de Deus. Aquela igreja estava morna, aquela igreja sofreu um choque térmico. Aquela igreja, ela foi influenciada pelas riquezas que existia na cidade de Laodiceia. De tal maneira que toda a igreja pensava que as suas riquezas vinham através das suas próprias mãos, e de que eles não dependiam de Deus. E cada dia que se passava, eles se tornavam cada vez mais frios, mais soberbos. Porque mesmo que era uma igreja pequena, mas era uma igreja que não faltava nada em questão material. Mas só que Jesus, que sonda os nossos corações, estava dizendo para aquela igreja: olha, você é desgraçado, você é pobre, você é cego e você está nu. E se a gente observar, igreja, hoje em dia não é diferente. Essa igreja, ela foi conhecida por uma igreja apóstata. Ela se apostatou do evangelho de Cristo. E veja que na atualidade isso tem acontecido muito. Hoje em dia nós vemos um evangelho em que
as pessoas querem querem que a palavra se adeque à sua maneira de viver. Mas Jesus, ele ensina o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Mas aquela igreja, ela tinha se tornado morna. Uma igreja que se tornou soberba, como eu já falei. Uma igreja que se tornou, a certo ponto de querer ser independente de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, igreja. Porque muitas vezes nós, porque temos algo, porque tem alguém por nós, nos achamos independentes de Deus. E esse é um grande perigo e também se torna um grande pecado, porque a gente chega ao ponto de se apostatar da fé. Chegamos ao ponto de querer pensar que o evangelho é algo fácil de se viver, e sabemos que não é. Essa igreja, ela havia se tornado uma igreja mundana. Glória a Deus. Aí, a referência que eu me utilizei aqui diz o seguinte: nem és quente nem frio. Jesus está lembrando-lhe das águas mornas da cidade, que não eram frias como as de Colossos, que tinham um poder refrescante de matar a sede, nem era quente como a de Herápolis, que tinha poder curativo. Assim eram os crentes da igreja, sem muita convicção da sua fé. Queriam amar tanto a Deus como o mundo e seus prazeres. Está falando justamente o que nós já falamos aqui nessa noite, que aquela igreja havia se tornado uma igreja mundana. Morno, a palavra morno, trazendo para a palavra de Deus, significa que a gente quer estar servindo a Deus e servindo ao mundo ao mesmo tempo. Ou agradamos a Deus ou agradamos ao mundo. Não tem como nós agradarmos aos dois. Porque a palavra de Deus, ela é contrária às práticas mundanas. A palavra de Deus é contrária, igreja. E a igreja naquela época, essa igreja de Laodiceia, ela chegou a servir a Deus com dedicação. O evangelho de Cristo chegou àquela igreja. Mas o que foi que aconteceu? Aquela igreja começou a observar o crescimento econômico daquela cidade aonde eles habitavam. Eles começaram a observar as práticas mundanas daquele povo, porque a história revela que a grande parte daqueles habitantes na cidade de Laodiceia, eles eram soberbos e orgulhosos. E a soberba e o orgulho daquela população, naquela cidade, chegou a invadir a igreja também. De tal maneira que a igreja começou a ser soberba e orgulhosa. Não ajudava mais ninguém. Queria viver a vida da forma que queria. Queria servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E Jesus estava reprovando aquela igreja. Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu queria que você fosse ou quente ou frio.
As águas quentes de Hierápolis, ela era utilizada como uma água no sentido medicinal, em que as pessoas se utilizavam daquela água de Hierápolis por ela ser quente. Eles utilizavam aquela água para fazer tratamentos como má circulação e uma série de outros tratamentos. A água de Colosso, ela era uma água potável, uma água de ótima qualidade para beber e para que ela fosse ser utilizada por aqueles habitantes. Só que aquela água se misturava, igreja. Vinha a água quente de Hierápolis e ao mesmo tempo vinha de encontro a água de Colosso, que era uma água fria. E na medida que aquela água se misturava, perdia a qualidade. Aquela água já não podia ser mais utilizada para tratamento e também para beber, porque ela havia entrado em choque térmico. E muitas vezes, trazendo isso para a nossa vida, observamos que estamos na situação de morno, como a palavra revela. Nem estamos quente, nem estamos frio. Nem damos frutos de um lado, nem do outro. Ficamos como se não dependêssemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vê o que Jesus diz aqui no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja que, se olharmos aos olhos humanos, chegamos à conclusão, igreja, de que se eu e você tivéssemos de julgar essa igreja em Laodiceia, essa igreja ela não tinha nenhum tipo de merecimento para que ela pudesse se arrepender. Mas Jesus estava repreendendo e dizendo ao mesmo tempo para aquela igreja: olha, eu repreendo aqueles que eu amo. Então, quando nós recebemos a repreensão da parte de Deus, não é porque Ele quer o meu e o teu mal, não. Estamos numa época em que muitos não querem ser repreendidos. E a igreja de Laodiceia se encontrava nessa maneira. Se um líder religioso, por exemplo, um pastor naquela época, fosse repreender os irmãos, eles preferiam sair da congregação do que dar ouvidos às palavras ditas pelo pastor. Isso se chama soberba, orgulho. E temos que estar com os ouvidos prestes a ouvir consolo, instrução e repreensão da parte de Deus. Não podemos ser uma igreja orgulhosa. Por exemplo, o pastor Fagner vê um erro, por exemplo, em mim, aí ele chega para mim e diz: meu diácono, eu estou vendo que essa maneira que você está se comportando não está de acordo com a palavra de Deus. Mas se eu estiver com o mesmo pensamento que a igreja de Laodiceia estava naquela época, o que é que eu vou dizer? Pastor, o senhor toma conta aí das suas ovelhas, que eu estou saindo do rebanho. Mas quando nós somos ovelhas, não. É diferente. Pastor, muito obrigado pela repreensão. Muito obrigado pelo conselho que o Senhor me deu. Porque Jesus diz o que, igreja?
Eu repreendo e castigo a todos quanto? Eu repreendo e castigo a todos quanto Ele ama. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. A igreja refletia o caráter da cidade, ou seja, ela era reflexo daquilo que a cidade era. Se a cidade, a maior parte dos habitantes da cidade era soberbo e orgulhoso, a igreja estava imitando. E não podemos imitar as coisas do mundo, igreja. Se você vê o mundo ensinando uma coisa, você não deve de maneira alguma seguir aquilo que estão ensinando. Aleluia. Ela vivia de uma forma confortável e arrogantemente confiando mais em seus recursos do que em Deus. Sua presunção era de que tudo quanto possuía se devia exclusivamente aos seus próprios esforços. Mas esta é a essência do pecado: o desejo de viver independente de Deus. Era a situação daquela igreja. Vamos adiante. Era uma igreja que estava tão dominada pelo pecado que chegou ao ponto de Jesus dizer: e nem sabes que tu és infeliz? Sim, e miserável. Ou na outra tradução que diz desgraçado. Aí pobre, cego e nu. Os crentes olhavam para si, para os seus cultos, o seu testemunho de vida, e achavam que estava tudo bem, mas não estava. Sua condição real era outra, e eles tristemente nem sequer sabiam disso. Deus não condena a riqueza, Ele condena a avareza, o egoísmo e a autossatisfação que podem vir com o enriquecimento e afastar o homem de Deus. Veja que aquela igreja estava tão corrompida que eles não conseguiam mais ver o seu próprio pecado. Era uma igreja que olhava para a sua estrutura física e material e dizia: não, eu não preciso de nada. Eu sou rico, eu tenho roupa, e tudo quanto eu preciso, eu consigo realizar. Mas Jesus estava dizendo para aquela igreja: olha, vocês estão olhando para o lado material, para o lado físico, mas eu estou mostrando para vocês o lado espiritual. Que lado era esse? Era uma igreja que não orava. Era uma igreja que havia perdido a fé em Deus. Era uma igreja que havia perdido a essência do Evangelho. Era uma igreja que não queria mais saber das Sagradas Escrituras. Para ela, servir a Cristo era da forma que eles queriam. Era da forma que eles achavam. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas assim, em que você diz assim: olha, a palavra de Deus diz isso e isso a respeito de tal ato. Aí essa pessoa: não, mas Deus é amor. Deus quer saber do meu coração. E a igreja acha que isso acontece apenas com as pessoas que ainda não servem a Cristo? Não. Muitas vezes nós vemos pessoas que se dizem cristãos com esse pensamento: não, Deus não quer saber da roupa que eu visto, não. Deus não quer saber da minha maneira de viver, não. Deus não quer saber do meu comportamento, não. Ele quer saber do meu coração. E se permanecer com esse pensamento, a própria palavra nos condena, igreja. Jesus, certa vez, ele disse: olha, eu não vim para condenar o mundo,
Porque a própria palavra condena. Ele não veio com um propósito de julgar. Ele não veio com um propósito de, aleluia, de condenar as pessoas. Mas ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, ele resolvia várias causas daquelas pessoas naquela época. E ao mesmo tempo ele dizia: olha, se vocês não quiserem seguir esse caminho, a própria palavra vos condena. Glória a Deus. Veja que a repreensão de Cristo, ela é motivada no conhecimento que ele tem da igreja. Também a repreensão de Cristo está baseada na reação que ele tem para com a igreja. No momento em que ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te. Cristo estava enojado por causa da indiferença, neutralidade e prepotência da igreja. Ela não produzia o poder refrescante da água pura e fria de Colossos, nem o poder curativo da água quente de Hierápolis. Ela perdeu a capacidade de matar a sede dos pecadores, pois já não proclamava o evangelho de Cristo, a única fonte de água viva. Também já não conseguia curar os feridos de alma, pois sua doutrina já não tinha propriedades terapêuticas. Era uma igreja que pregava, mas não tinha frutos daquela pregação. Como, por exemplo, pregava sobre cura, mas as pessoas não eram curadas. Por quê? Porque eles não estavam vivendo a palavra de Deus. Queriam pregar, mas não queriam viver. E é um perigo muito grande quando nós estamos com esse pensamento de apenas pregar, apenas aprender a palavra de Deus, mas não queremos praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós perdemos aquela autoridade espiritual. Nós perdemos a comunhão com Deus. Como é que, através da minha pregação, da pregação dos irmãos, os enfermos serão curados se eu não estou vivendo a palavra de Deus? Como é que eu vou conversar com uma pessoa que está numa situação angustiante, numa situação até mesmo de depressão? Aí eu dou aquela palavra para aquela pessoa, mas eu não estou vivendo a palavra de Deus. Como é que aquela palavra, aquele versículo irá ter efeito naquela vida? Era uma das características existentes naquela igreja em Laodiceia. Uma igreja sem autoridade espiritual. Uma igreja completamente sem comunhão com Deus. Mas baseado no amor que Jesus tem pela igreja, Jesus, apesar da condição repugnante em que se encontrava a igreja, ele jamais deixou de amá-la. Sua censura e repreensão são expressões do seu profundo amor e da sua eterna compaixão, que visavam levar aquela igreja ao arrependimento. Jesus estava dizendo para aquela igreja: se vocês se arrependerem, se vocês aprenderem a renunciar a si mesmo, eu tenho um galardão para vocês. Eu tenho algo preparado para cada um de vocês. Veja o que diz aqui no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Se a gente levar para uma linha escatológica, sabemos que Jesus estava falando aqui a respeito da nova era. Depois que passar esse período de grande tribulação, depois que passar o milênio, a Bíblia diz, igreja, que haverá um novo céu e uma nova terra. Muitos pregam por aí que nós iremos passar a eternidade no céu, mas de acordo com a palavra de Deus, isso não é verdade. Jesus, ele estava dizendo, olha, eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava se referindo, aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Essa referência nós encontramos em João capítulo 14, quando Jesus ele fala que irá preparar lugar para nós. Mas o lugar que Jesus estava falando também tem sentido a respeito das bodas do Cordeiro. Nós iremos ser arrebatados, iremos para o céu, iremos passar por esse período de bodas e logo após nós voltaremos para a terra. E depois que a palavra de Deus se cumprir sobre a terra, depois que Deus castigar todos os ímpios, Ele fará um novo céu e uma nova terra e nós habitaremos com Ele eternamente. E nessa nova terra, Jesus irá preparar lugares para alguns reinar e para que outros sejam sacerdotes. Nem todo mundo vai reinar, mas todos serão sacerdotes. Porque o próprio livro de Apocalipse, ele diz que Jesus nos constituirá para si reis e sacerdotes. Então haverá reis e sacerdotes nessa nova era em que Jesus está preparando para nós. Então é por isso que ele estava falando a respeito de trono. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está se referindo à eternidade, igreja. E sabemos que só existe dois caminhos: é a eternidade e a perdição. Cabe a nós ao qual nós iremos escolher. Foi por isso que Jesus estava repreendendo aquela igreja. Foi por isso que Jesus estava dizendo: olha, eu conheço o íntimo de vocês. Era uma igreja que queria viver de aparência, igreja. Era uma igreja que queria enganar a si mesmo. Mas lá em Salmo 139 diz que Deus vê tudo, que Deus contempla tudo. E até mesmo antes de sair alguma palavra da nossa boca, Ele já conhece. Ele sonda as intenções do nosso coração. Ele sonda e Ele vê os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe o que eu e você faz de certo ou de errado. E Jesus olhou para aquela igreja lá em Laodiceia e não encontrou nada de valor, nada que prestasse. Será que eu e você estamos nessa condição? A ponto de Jesus olhar para nós e não encontrar nada de valor? Diga misericórdia. Que Deus continue nos ajudando, igreja. Porque a igreja que irá subir para as bodas do Cordeiro
será uma igreja santa, irrepreensível e imaculada. Se observarmos as outras igrejas ao qual Jesus estava falando, vamos ver que ele faz uma série de elogios, como eu já falei, porém, ele rejeita algumas obras que determinadas igrejas estavam realizando. Uma perdeu o amor, a outra estava seguindo outras doutrinas, falsos ensinos. A outra igreja, como essa de Laodiceia, havia se apostatado da fé. Eu acredito que muitos dos irmãos nessa igreja já havia perdido até mesmo a esperança da eternidade. Muitos dos irmãos nessa igreja não acreditavam mais na volta de Cristo. Não acreditavam mais na eternidade, não acreditavam mais na existência de céu e de inferno. Era uma igreja que olhava para a cidade em que eles habitavam e diziam, não, é uma cidade que é rica, é uma cidade que fornece vários materiais para outras nações, é uma cidade que recebe água fria e água quente ao mesmo tempo. E eu não preciso de mais nada. E o Espírito Santo nessa noite, ele nos faz uma pergunta. E essa pergunta, ele diz para nós assim: aonde está o teu coração? Está nas coisas materiais ou nas espirituais? Aonde está o teu coração? É momento de refletirmos nessa noite. É o momento de pararmos para pensar e refletir. Porque Jesus, ele não quer uma igreja morna. Jesus não quer uma igreja acostumada às práticas mundanas. Aonde está o nosso coração? Glória a Deus. Será que Jesus, ele está nos aprovando ou nos reprovando nessa noite? Faça essa pergunta para você mesmo nessa noite. É um culto de ensinamento da palavra de Deus. E eu creio que a igreja pode receber algo da parte de Deus, conhecimento da parte de Deus. Mas também esta é uma noite para refletirmos. Porque não adianta eu e você estarmos todos os cultos de doutrina e não colocarmos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Lá em 1 João, na epístola de João, diz que aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus.
como é que tem sido a nossa postura diante da sociedade? Diante das coisas que nós temos, que nós alcançamos. Porque Jesus estava condenando a soberba daquela igreja, porque era uma igreja que havia se tornado rica devido à cidade aonde eles habitavam. Mas Jesus não condena a riqueza, igreja, preste atenção. Jesus não condena a riqueza, mas ele condena a soberba. Ou seja, aquela pessoa que consegue bens materiais, aquela pessoa que consegue a realização de seus sonhos materiais e acaba querendo ser melhor do que o outro. Acaba se esquecendo do Deus que nos capacita, nos prepara, aleluia, para que possamos adquirir todos os nossos objetivos. Porque o que nós temos foi Deus quem nos deu. Quem nós somos é Deus quem faz em nossas vidas. Se você tem, é porque Deus te deu. Mas, irmão Daniel, eu trabalhei para conseguir. Quem te deu saúde para você trabalhar? Quem abriu as portas? Quem te abençoou? Quem vem te abençoando? E essa igreja de Laodiceia havia perdido a submissão a Deus. Eu tenho porque eu posso. Eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Era esse o pensamento daquela igreja. A tal ponto que aquela igreja ela foi completamente reprovada. Jesus olhou as obras daquela igreja e não encontrou nada que prestasse. Mas que Deus continue nos ajudando. Que Deus continue nos dando entendimento da palavra dele, nos capacitando, e que o Espírito Santo ele possa morar eternamente em nossos corações.